fala é o Vini e hoje estamos para mais um vídeo. E nesse vídeo, feedback, merda, pior além de Ben 10. E eu digo mesmo, é o pior além de Ben 10. Vi do Shiruhi, acho que é Shiruhi, se pronuncia. Se eu não saber se pronunciar, desculpa aí, Shiro. E vamos lá pro vídeo. Olha, o feedback é facilmente um dos mais marcantes aliens da franquia Ben 10. Não. Pelo menos pra mim não é. E eu digo porque eu vou aprofundar mais lá pro futuro do vídeo, mas não é. Fanboys, não venham me atacar, fanboys. Eu sei como é que é essa comunidade tóxica de Ben 10. Comunidade lixo. Tô brincando. Mas tem muito de fanboy. E por feedback eu não tenho paciência. Alien de merda. Eu não tenho paciência por um tipo de alien desse. E eu vou dar meus pontos no vídeo, enquanto eu vou passando. Seja por design, história, etc. E de fato, O design dele é um pouco marcante, mas é feio. O bichinho feio. Mas esse design é marcante. Você fala, é o feedback. Mas pra mim não é um alien marcante. Pra mim o universo não é marcante. Pra mim é. Pra mim os melhores Ben 10 são. Em último, o reboot. Em penúltimo, o Omniverse. Aí em terceiro eu coloco Supremacia. Em segundo eu coloco o clássico. Em primeiro, que marcou muito tanto, porque eu jogava muito aquele jogo do PlayStation 2 do Ben 10 Força Alienígena. Isso fez me gostar muito de Ben 10 Força Alienígena. É o favorito do meu irmão, o favorito da minha família toda. É muito bom. Ben 10 Força Alienígena. Só a terceira temporada que está um pouquinho, mas é muito melhor do que o Universe. Universe é o pior Ben 10 dos quatro normais. Tanto pelo design, tanto pelo história, até que é um pouquinho boa. Só que eu odeio o retcon que eles colocaram no feedback. Que eu retcon feio, ruim, que não cita nada disso. Em Supremacia e nem Força Alienígena. Aí vocês vão dizer, não, tem uma desculpa. Aí vocês vão dar uma desculpa. Não, ele se esqueceu. Oi, o bicho era viciado, como é que ele vai esquecer? uma das coisas mais marcantes de Omniverse. No entanto, eu sempre estranhei algumas coisinhas sobre ele e meio que eu não lembro de ter visto alguém abordando esses tópicos aqui no YouTube. Por isso venho aqui compartilhar com vocês a minha visão sobre coisas que eu não gosto muito desse alien. Mas, veja bem, coisas que eu odeio nesse alien. Tudo. Bem, antes de entrarmos nisso, eu queria dar ênfase aqui. Eu gosto do feedback. Eu gosto de Omniverse. Eu não gosto do feedback, mas o universo é até que bonzinho comparado com o reboot. Maravilhoso. Comparado com o reboot é maravilhoso. Mas não chega nem perto dos outros três. Chega um pouquinho perto de Supremacia. Supremacia é um pouco. Supremacia é ruim. Supremacia é um pouquinho ruim. Supremacia é um pouquinho ruim mesmo. Mas eu acho que é melhor do que o Universo. E eu não creio de forma alguma que essa questão que me incomoda seja um problemão que estrague a minha experiência com o universo ou que faça eu desgostar do alien por inteiro e nem nada do tipo. Meus vídeos não são feitos para despejar ódio, eles são feitos para que eu consiga lembrar vocês de como o universo geek é extremamente rico, mas riqueza nem sempre é sinônimo de qualidade. E eu não tô aqui pra bababou. Exato. Riqueza não é sinônimo de qualidade. Riqueza não é sinônimo de qualidade. Ou
de tudo e fingir que tudo é perfeito. Então fica tranquilo, aí, vai. Oi, eu sou o Shidori e deixa eu explicar o porquê do feedback ser o pior alien. Não, tô brincando. De todos os aliens de Omniverse, Porra, Shirohi. na verdade, de todos os aliens da franquia, eu sinto que o feedback destoa-se a um ponto que realmente chega a me incomodar. O feedback é o pior de todos os aliens. Acho que tem um ou outro que chega a ser pior. Aquele camaleão, eu gosto muito mais do que o feedback. Aquele camaleão que só apareceu em Força Alienígena e depois... Olha, supremacia, sei lá. Depois desapareceu completamente. É muito bem do que lixo do feedback. Um cadinho. Assim, eu gosto da ideia de ter todo um passado traumático, ensinando bem, fazendo aquela metáfora louca lá de dependência e seguir em frente. De fato, a ideia por trás dele é bacana, e a execução também. Agora, quando eu começo a reparar direitinho, ele é praticamente um artifício que descarta todos os outros aliens, sabe, por assim dizer. Eu não sei coisa mesmo muito bem. Exato! Claramente eles fizeram isso pra substituir o Alien X, porque eles falaram: o Alien X, que ele ativar o Alien X vai ser muito apelão. Literalmente no primeiro episódio do Universo ele reconstrói o universo. No primeiro episódio do Universo ele reconstrói o universo, ele reconstrói com o Alien X. Agora, mas eu creio que vou conseguir elaborar bem esse pensamento ao longo do vídeo. Para isso, eu preciso que vocês entendam a base do pensamento. Pensa o que ele faria com aquele bicho feio lá, que é o Ultra T vermelho. Então eu preciso comparar ele com outros aliens e tal. E que deixem um like, óbvio. Sem like é impossível entender o vídeo. Isso você sabia. Isso você sabia. Deixem um like. A questão do feedback é que a sua proposta, como uma habilidade, um poder, entre aspas, é que ele é completamente broken na sua categoria, e até em outras. Deixa eu começar a explicar melhor. No Ben 10 clássico, cada alien tem a sua individualidade, e é isso. O Chama é bom com fogo e tal, e tem a sua fraqueza, que é a água. 4 Exato. braços é forte e resistente, mas ele não consegue dar uma volta ao mundo igual o XLR8. XLR8 esse que, por sua vez, não é tão inteligente quanto Massa Cinzenta e por aí vai. Já em Força Alienígena tem algo que eu acho interessante, que é o fato dos aliens serem fusões espirituais dos aliens do clássico, por assim dizer. O Fogo Fato, por exemplo, é uma junção dos... O fato é muito bom. E quando ele vira aquele lixo que é o Fogo Fato desabrochado, eu simplesmente comecei a odiar o universo. Odiar, né? Eu simplesmente comecei... Por quê? Porque fizeram isso com uma linha tão foda, tem um design tão foda, design tão marcante, e colocar aquele design feio, horroroso. O fato normal é muito melhor. Ainda colocar aquela cama... Não é horroroso. Um pouquinho boa, mas... Pra quê? Pra mim não precisava de Fogo Fato desabrochado. Pra me deixasse o Fogo Fato normal. Fogo Fato Supremo muito foda. Fogo Fato Supremo muito foda. Chama e do Super Selvagem. Porém, ele tem menos poder de fogo que o Chama e não tem nem metade do controle sobre a natureza em comparação ao Cipó. Ou o Calafrio, por exemplo, que tem menos capacidade de congelar do que... Calafrio? Pelo que eu sabia, friagem. E o que eles fazem com o design do friagem no universo? Que coisa horrorosa é aquele friagem. Eu não gosto do design do universo. O design do universo é feio. Mas o que eles fizeram com o friagem de respeito à força alienígena e supremacia? É um desrespeito. Que o iguana ártica e não tem capacidade de controle mental do fantasmático. Agora vamos usar o Supremacia como exemplo. Temos o Acelerado, que, embora a maioria odeie ele... Eu gosto do Acelerado. Ele é bom. Nem força alienígena, é o nome dele. Vai Supremacia, mas deve ser nos dois. Eu gosto. O bicho é mais lerdo que o XLR8 e isso é interessante. Ai, mas pra que ter dois aliens velocistas no Omnitrix, tipo? Eu te faço uma pergunta melhor. Por que não? O universo de Ben 10... Esse design que o cara fez, que o criador fez lá pro acelerador do universo, é muito feio.
é extremamente extenso. Por que não podem existir duas espécies parecidas? Tem mais de 1 milhão de aliens diferentes no Omnitrix. Tipo, o Homo sapien e o Tetramando são praticamente idênticos, só que um é vermelho e tem 2 braços a mais. Acabou. É praticamente isso. E eu não vejo ninguém implicando com 4 braços. Mas não vou entrar muito nesse mérito. Eu posso deixar isso para outro vídeo. O negócio é que o acelerado tem esse detalhe de não substituir o XLR8 e ressaltar que o universo é vasto e mais de uma espécie pode se desenvolver de maneira diferente, ou até semelhante. Nesse caso, é semelhante. Mas também não é como se eu achasse os aliens de WAF perfeitos. Não. Relaxa que logo mais tem vídeo sobre eles também. E, claro, temos os alienígenas de Omniverse. Eu gosto deles, são muito legais. Escaraba, porque ele tem Como o Escarábola. Ou Escarabola, eu não sei como pronuncia. Mas, cara, vocês podem me julgar nos comentários. Mas tem um alienígena que eu amo, que é o pior. Bicho, vocês podem falar do que quiser. Mas... Por quê? Por que alguém vai amar o pior? Por que alguém vai gostar do pior? Eu sei que tem aquele negócio dele ser resistente. Isso mostra a evolução desses aliens. Mas o Omnitrix nunca foi e nunca será uma arma. Não tem necessidade nenhuma de portar só aliens poderosos no relógio. E por isso, o pior cumpre o seu papel. Ele não é forte ou rápido, mas ele compensa tudo isso na resistência, sendo um ser praticamente indestrutível. Até agora... O Omnitrix é aquele negócio de armazenar os aliens caso eles forem extintos, ou é do Sharktrix? Eu acho que é esse negócio de Sharktrix também tem. E o universo alternativo horroroso é Sharktrix. Não pesquisem Sharktrix, vocês vão se traumatizar. Vocês perceberam que eu citei que a base de um alien bom, pelo menos na minha opinião, é essa balança. Não necessariamente ele precisa ser forte ou fraco, mas existir uma balança é importante. De novo, um exemplo de força alienígena. O Arthrópode atua na mesma área do Massa Cinzenta, a inteligência, mas ele tem a sua mobilidade limitada para dar uma equilibrada. O Massa Cinzenta, por exemplo, pode entrar em locais apertados, como máquinas para poder destruí-las por dentro, ou até mesmo escalar paredes. Agora eu acho que eu posso falar sobre o nosso querido Feedback, que é um dos membros do Omnitrix. Ah, falando em membro, um salve para Padman, Gabriel Kess e Son Ryuga. Tamo junto, muito obrigado. Considerem assinar o membro do canal para me ajudar com a produção dos vídeos. É baratinho. Voltando. Dito tudo isso, acho que se você prestar... Não tenho dinheiro. Sou pobre, meu filho. Prestou atenção no que eu falei? Você já sacou o que eu quero dizer. O Feedback não aparenta ter uma área fixa de atuação. O cara é simplesmente perfeito. Veja bem, no começo da história, mais especificamente no episódio Confronto Parte 1, durante um flashback, a Gwen diz especificamente que o Feedback absorve apenas eletricidade, quando ela achou que o Ben escolheu o alien errado, já que ele não absorvia fogo. Só que Ai, do nada o bicho absorve fogo. Por quê? E a história meio que não liga pra isso. No episódio Malfeitor, o Ben simplesmente consegue absorver um tiro de um canhão de Tachyon, que é um bagulho extremamente cabuloso e que, teoricamente, não é como um raio, sabe? Que esse sim poderia ser absorvido pelo Feedback. Isso é um puta retcon. Esse vilão não é uma merda. Esse vilão eu gosto, mas o Feedback eu odeio. Porque, por mim, poderia apagar esse bicho da história de Ben 10. Fogo, fato, friagem. Os aliens de força alienígena dá de 10-0 nos aliens de Omniverse. E faria sentido. Olha, eu não sou cientista e nem nada, mas eu acho que Tachyon, por ser partícula sem carga elétrica, não deveria ser algo simples de simplesmente absorver, sabe? Mas, como eu disse, não sou cientista. Eu gostaria que alguém que entendesse do assunto comentasse sobre isso, por favor. Agradeço desde já. Ou então no episódio final de Omniverse, que ele simplesmente absorve um Big Bang e fica por isso mesmo. Um Big Bang. Um Big Bang. Porra. Um Big Bang. Ok, tudo bem. A gente pode forçar um pouquinho e tentar entender que o poder não é absorver eletricidade, é absorver diferentes tipos de energia e converter em energia elétrica. Talvez? Ok. O problema não é só esse. O problema é nitidamente Mas um Big Bang também não é energia, não? Não é energia, não, Big Bang.
série dar uma explicação errada de como funciona o poder do personagem e ficar por isso mesmo. Eu posso estar enganado aqui, mas se eu tiver, me perdoem e me corrijam nos comentários. Mas explicaram que era só absorção de energia elétrica e ao longo da série o cara é capaz de lidar com todo tipo de energia. Enfim, eu não lembro de momento nenhum que houve alguma explicação sobre os poderes do feedback além dessa explicação que a Gwen fez. Então tá aí um dos problemas, parece que existe essa contradição em volta dele. E mesmo que o poder dele seja realmente absorver qualquer tipo de energia e então converter em energia elétrica, ainda é um grave problema da série explicar uma coisa, mostrar outra e não corrigir verbalmente. Enfim, depois disso tudo, acho que já ficou óbvio que o meu maior problema é a área de atuação do personagem e o fato de que ele inutiliza uma categoria inteira. E esse é o meu problema. O problema é que eles colocaram pra substituir o Alan X. Eles perceberam, não, o Alan X é muito apelão. Então vamos colocar um personagem hipermente roubado igual o Alan X. E ele não é mais forte que o Alan X, o Atômico é mais forte que ele. Então o Ben poderia resolver tudo o jornal Atômico, mas não vai usar o medo do feedback, por quê? Aí tem todo aquele negócio de controlar o Ben, ter personalidade, foda-se. Não me importo com isso. Aquele lance do friagem é bom, mas esse lance do feedback é um puta retcon. Aquele vilão nunca foi citado em Força Alienígena, em Supremacia, e do nada eles enfiaram aquele vilão do cu, que nunca foi citado, que ele já enfrentou o Ben. De aliens, mais de uma na real. Mas antes da gente continuar, eu sei que se eu não falar isso, alguém pode me cobrar nos comentários, então eu já tô querendo me adiantar pra evitar problema. Alien X mais o Alien X inutiliza todos os aliens do Omnitrix e você gosta dele mesmo assim. Eu já falei no meu canal que o Alien X é o meu alien favorito, então eu tenho que esclarecer isso. E o meu também. Também é meu alien favorito. Olha, primeiramente, o Alien X é lindo. Segundamente, isso é mentira. O Alien X é lindo mesmo. O Alien X é o alien. O Alien X é o alien mais bonito de Ben 10. Tirando em universo. O universo ele fica ultramente horroroso. Alien X, na verdade, é um inútil. Ele só serve em situações extremas, como a reconstrução do universo no episódio. E pior que é mesmo, porque tem que passar tudo aquilo. Ele tem que ficar horas e horas falando com Cerberus e Serena. Acho que é Cerberus e Serena, né? E por isso que é bom, ele só usa às vezes. Ele só consegue usar às vezes. Diferente do feedback, qualquer hora ele pode usar. E deixa todos os aliens inúteis. 7 do WS. Então, não, ele não conta. Ele não é um alien que você pode simplesmente sair usando casualmente. Inclusive, eu já fiz 2 vídeos falando sobre o Alien X e os Sapiens Celestiais, onde eu toco nesse assunto. Eu recomendo, tá aí no card, caso não tenha visto. E temos o Cromático, que vai ser um exemplo excelente. Ele absorve e redireciona energia. Ele também pode converter essa energia que ele absorveu. Oi, poder substituir claramente o Cromático, que que é foda, pelo feedback em universo. Porque, pelo amor de Deus, eu apagava o feedback da história. Em raios ultravioleta ou alguma coisa assim. Isso aqui é ficção, né? Enfim, mesmo a sua habilidade sendo absorver energia, ele não faz isso perfeitamente. Se ele estiver desatento, por exemplo, ele pode ser ferido por eletricidade, como aconteceu no episódio Fama. Isso mesmo. Merda do feedback de merda, alien lixo, pior alien de Ben 10. Não tem isso. Uma supremacia alienígena, ou quando ele foi de base tentando absorver mais mana do que ele conseguia. Isso é bom, serve pra balancear. Literalmente o alien morreu. O alien morreu. Isso é foda demais. Os personagens. Imagina só se o Cromático fosse capaz de lidar com todo e qualquer tipo de energia simplesmente. Energia elétrica, cinética, tudo. Sabe, ele seria invencível. Não valeria a pena desenvolver nenhum outro alien. Seria chato, sabe? O 4 braços é forte e nem por isso o cara consegue levantar 150 bilhões de toneladas, sabe? Ou o Iguana Ártica, ele não consegue congelar o planeta inteiro, sabe? Mas o feedback, isso simplesmente não vale pra ele. Ele é o fodendo alien mais quebrado de todos na franquia. Exato, ele é o alien mais roubado, mais quebrado. E eles nunca tentaram ajeitar isso.
Tem um episódio, por exemplo, que o feedback simplesmente derrota vários nosedianos em instantes, sendo que são aliens da mesma categoria e, bom, não é legal ter uma superioridade absurda. Não teve nem luta aqui. No episódio final de Omniverse, ele simplesmente absorve um fucking Big Bang. E por mais que a cena seja muito legal, com o Omnitrix transformando o Ben em todos os aliens de uma vez só, perdão, eu preciso reclamar. O maluco absorveu a porra de um Big Bang. Maluco, esse Big Bang, isso era pra ser, sei lá, um conceito, algo metafísico, algo transcendental, que transcende as três dimensões básicas, o tempo, o espaço e os caras. Mas, e a merda do alien absorveu essa merda. Isso tudo é reduzido a uma simples esfera de energia? Sério? Meu Deus! Né? Uma esfera. O Big Bang se torna uma esfera. Que alien quebrado! Ou então em qualquer outro episódio que ele aparece. Ele faz tudo que os outros aliens de absorção e eletricidade, só que melhor. Ele só faz melhor. Ele é o alien mais estimulante do Omnitrix por isso. E eu não acho que seja uma boa ideia. Eu gostaria que ele fosse mais balanceado. Eu não acho uma boa ideia a criação do feedback. Porque tem diversos outros aliens de força alienígena que poderiam ser explorados. E não meter esse retcon do nada. Poder falar, eu nunca citado isso em força alienígena, nem supremacia, nada. Nada mesmo, nadinha. Por todos os motivos que eu citei. E outra, além disso tudo, ele é extremamente resistente, é forte, consegue ser extremamente veloz, consegue voar e eu poderia ficar horas e horas nisso. O alien é ridículo de bom até em áreas que nem precisava, sabe? Ai, Chico, mas isso é proposital. Os criadores queriam que ele fosse overpower assim, tá bem? Ué, irmão, e o foda-se? Não é porque isso é a proposta da personagem que ela é automaticamente boa, sabe? Não é porque eu quis fazer um bolo com gosto de, sei lá, barro. A minha ideia de fazer um bolo com gosto de barro é ruim independente se eu planejei isso desde o começo. E isso não vale só pra Ben 10, inclusive. É uma dica minha que vocês podem levar pra sua vida. Não aceitem qualquer coisa só porque aquela é a proposta. Isso acaba se tornando uma desculpinha chata. É a ideia. Exatamente isso. Ok, a ideia não é boa. Simples assim. Ok. Talvez eu tenha ido um pouco longe, eu acho que me emocionei um pouco, vai. Mas por tudo que eu citei e expliquei, eu creio que o feedback seja um alien muito destoante e que isso faça ele ser um pouco desconexo e disfuncional dentro de Ben 10. Ele não tem um contexto para funcionar dessa forma como o Alien X tem. Claro, nada disso é suficiente para dizer que ele é um... Véi, meu nariz tá se tornando uma cachoeira. um alien ruim, bem pelo contrário. Novamente, eu gosto dele. Seu design é bonito, sua dublagem é boa, ele participa... Design não é bonito. Essa cabeça de tomada não é bonita não. Mas a dublagem é todo alien tem uma dublagem boa. Só alguns que tem uma dublagem meio meh e ruim. Alguns tem uma dublagem rosa. Diversas cenas marcantes, o plot dele como alien é legal, então não entendam errado, eu gosto dele como um alien, mas como personagem e como habilidade pro protagonista, eu acho que isso faz ele meio paia. Imagina só, por exemplo, se o Massa Cinzenta, além de extremamente inteligente, fosse forte, pudesse voar, tivesse super força, ou seja, ele seria imbatível praticamente. Tem um episódio, O Vingadores, de Omniverse, onde o Ortrópode... Ele já é imbatível por ser pequeno e conseguir entrar em qualquer canto. Luta contra os já citados Vingadores e ele só fica na área dele, a inteligência. Ele só fica andando pra lá e pra cá, usando o cenário a seu favor e etc. Imagina só o quão escroto seria se além de ter toda essa capacidade estratégica, ele também voasse ou fosse super forte. Pois é ridículo. E isso é uma coisa que não vale pro feedback. Se precisar, ele vai te bater, vai correr, vai voar, vai levantar um carro, vai te desmaiar, subir a eletricidade no seu corpo. Tipo, o que ele não faz? E, como eu disse, eu entendo a proposta. O alien tinha que ser bom em tudo pro Ben gostar dele, mas dava pra ter feito isso de uma forma menos forçada. Não é porque ele tem que ser bom. Não, eles não fizeram isso por... Não, eles falam que o Ben não gosta dele por isso. Eles falam que o Ben gosta dele por conta que ele controla ele, que ele tem personalidade própria. Eu sei, isso existia nos outros. Tem lá o negócio do friagem que é muito bem feito, só que isso não é bem feito. Essa história não é bem feita. Esse plot não é bem feito. Tudo, que ele precisa ser o fodão em tudo. A propósito, vou jogar uma bomba aqui e vocês discutam nos comentários. Mas o vilão Ultra T é bom. O vilão Ultra T é bom.
O povo não gosta do acelerado porque a área de atuação dele se torna inválida porque o XLR8 é mais rápido, ou até o arrajado. Exato, exato. O acelerador não podia ser tão bem usado. Mas não foi porque as pessoas não gostaram dele. E voando é tão rápido barra mais rápido que os dois. Mas pô, Né? Nem isso. O arraia jato. O arraia jato. E puta lá em foda o arraia jato. então tipo, por que tu não deixa de gostar de todos os outros lines de eletricidade e absorção? Porque o feedback faz tudo que eles fazem e ainda melhor. Se a lógica é não gostar do acelerado porque ele é um XLR8 nerfado, então por que você gostaria do chocante, Frankenstein ou do cromático, por exemplo, sendo que o feedback é melhor que eles três e... Não é isso? Existe algum fã daquela bateria ambulante? do jeito que ele é forçado, conseguiria ganhar até os três juntos em uma briga. Reflitam sobre isso. E em relação à sua história e tal, Não é isso, caralho. bom, talvez eu faça um vídeo específico falando sobre essas metáforas e tudo mais. Se você discorda de mim, provavelmente é o caso, já que o feedback é favoritinho da maioria, deixa. Eu não discordo do feedback. Pra mim você pagar nem faz a mínima diferença. Aí nos comentários. Espero que eu tenha ampliado a visão de vocês em relação ao assunto. Enfim, cromática é muito melhor. Tchau, tchau. Exato, cromática é muito melhor. Galera, espero que vocês tenham... Galera, espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Respeitem a minha opinião. É só minha opinião, eu não gosto do feedback. E eu respeito a sua, de quem gosta do feedback. Só que, pra mim, o feedback, que não existisse, não ia fazer a mínima diferença. Eu ia cantar aleluia com esse feedback não existisse. Então, valeu e fui! Então esse foi o vídeo, espero que vocês tenham gostado e fui!